Cuidado, pode ser que a sua confissão não valeu. Salve Maria, seja bem-vindo ao seu podcast, mais um episódio do nosso podcast Salve Maria. Boa noite a todos, temos a alegria de estar aqui no nosso terceiro episódio de podcast. Irmão, seja bem-vindo, irmão Fanner, agradeço mais uma vez de estar aqui conosco, né? Imagina, padre, hoje... é uma alegria poder estar aqui com todos. Saúde a todos que nos assistem pelo YouTube e pelos demais canais de áudio, né? Que nos acompanham. É sempre uma alegria estar aqui junto com o Padre Ricardo e com o nosso convidado especial também. Reverendíssimo Padre Lourenço está conosco hoje. Padre, seja bem-vindo. E nós acabamos de perguntar, cuidado, a sua confissão pode não ter sido válida, que Padre. Que perigo, hein, Padre Ricardo? Nossa Senhora, então... Salve Maria, uma alegria estar aqui com o senhor, com o irmão Fanner, nesse podcast, nosso podcast Salve Maria, o seu podcast católico. Isso, é uma alegria tê-lo, senhor, aqui. O Padre Lourenço é um assistente espiritual. Os senhores que nos acompanham, ele já também é mestre em teologia, formador de jovens, tem a sua didática afável, acessível, muito clara também. Por isso nós convidamos, irmão, para aprofundarmos esse assunto muito importante, Padre, de sempre e agora no período da Quaresma, mas sempre fazer uma boa confissão. Confissão, que assunto, irmão Fanner? Importantíssimo, né? Dizia, será que a confissão foi válida, Padre? Pois, imagine só, em quantas situações podem acontecer em que a confissão não foi válida. Talvez não tenha sido válida. Por exemplo, Padre, a primeira não foi válida. Tem uma aqui. Mas antes de mais nada, compartilhe com os seus amigos esse podcast sobre esse tema confissão, porque de repente não valeu. E já vamos dar a primeira razão que pode não ter sido válida, perdão. Mas então compartilhe com seus amigos. Graças a Deus, muitos têm compartilhado e feito bem para muitas almas. Ainda ontem encontrei uma mulher que disse que fez um bem enorme para ela, Nossa Senhora de Lourdes, de maneira que compartilhe esse podcast. Padre, vamos entrar um pouquinho? Aliás, Padre, não sei se você permite, mas antes talvez de dizer qual que é o ponto, talvez seria interessante pegar as raízes de quando começou, quando surgiu, foi instituída a confissão, né? Sim, quando que foi instituída, né? Podemos, claro. Nós encontramos o sacramento da confissão nas páginas dos Santos Evangelhos, no momento em que Nosso Senhor, depois da ressurreição, entra no cenáculo, encontra com os apóstolos, com os discípulos, com as santas mulheres, sobretudo com Nossa Senhora, que estavam ali reunidos por ordem dele, depois de ter atravessado as portas, né? Se as portas fechadas, São João faz questão de frisar isso, né? As portas fechadas, Nosso Senhor diz primeiro, dá a eles algo que lhes faltava, a paz. Oferece a eles a paz. E logo em seguida, São João mesmo nos diz, no capítulo 20 do seu Evangelho, Jesus sopra sobre eles, enviando o Espírito Santo e dizendo, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. Confirmando o poder que já tinha dado anteriormente a São Pedro e também aos apóstolos. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra, no céu também será desligado. Portanto, nós temos aí o sacramento propriamente da confissão instituído por Nosso Senhor no cenáculo após a ressurreição, ou seja, entre a ressurreição e a sua ascensão aos céus. Então foi logo no início, irmão Fanner. Logo no início, né, da igreja, né, já foi instituído pelo próprio Senhor a confissão, né, um dos 7 sacramentos. Né? Agora uma coisa, Padre, e como que era antes, então? Uma curiosidade, né? Sim. Se ele foi instituído depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, no Antigo Testamento não existia confissão? Como que funcionava? Pois, assim como nós temos a história dividida entre antes e depois de Cristo, nós podemos também dizer que a história poderia ser dividida entre antes e depois do sacramento da confissão. Poxa, que interessante. Porque imagina o que era o Antigo Testamento, o erro, o pecado e a incerteza, depois do arrependimento, de que de fato Deus aceitou aquele arrependimento. O rei Davi, por exemplo. Rei, profeta, comete um adultério seguido de um homicídio. Ele promove a morte gravíssimo, hein? do esposo da mulher com quem ele adulterou. Imagine só. Ele, advertido depois pelo profeta Natan, se dá conta do erro,
pede perdão, escreve os salmos penitenciais, miserere mei, Senhor, tende piedade de mim, etc. Chora a vida toda. O Salmo 50, né? Penitencial. Mas dizer que Davi teve uma certeza completa de que foi perdoado, como nós a temos depois da confissão, Davi não teve essa certeza. Por isso, o Antigo Testamento, sim, eles se arrependiam, pediam a Deus perdão. Claro que Deus, vendo a contrição, vendo esse arrependimento sincero, aceitava esse arrependimento. Mas nós, quando nos ajoelhamos no confessionário, pedimos perdão a Deus, recebemos, ouvimos a fórmula da absolvição, nós saímos dali com a certeza, como o Padre Ricardo bem sabe, de termos sido perdoados. Esta certeza nos é dada, por isso eu digo que a história pode ser dividida entre antes e depois da instituição do sacramento da confissão. O Espírito Santo age nessa hora, não é por isso que Nosso Senhor sopra sobre os apóstolos, enviando o Espírito Santo. E nessa hora o Espírito Santo, ele faz com que a pessoa seja liberta dos pecados e fortalecida para não cair novamente naqueles mesmos erros. Vejam só, nós vemos o que o padre acabou de dizer, e que é isso mesmo que nós vemos na confissão: libertou do pecado e fortalece para não cair mais. E uma coisa muito bonita também, que a alma pecando, nós sabemos que o pecado é uma coisa tão grave, tão feia, que é uma ofensa a Deus, é uma ofensa à própria consciência, né? É uma ofensa à própria ordem que Deus estabeleceu no universo. A pessoa fica enfeiada, porque dizia Santo Afonso Maria Gregório que quando a pessoa peca mortalmente, ela expulsa o Espírito Santo, e o demônio toma conta, no sentido de que ele tem direito, assim como Adão e Eva teve. Então, fica totalmente enfeiada a alma. Quando o padre absolve, o padre Lourenço também sabe bem disso, o Espírito Santo volta e o demônio sai. E aí a alma fica bela de novo, fortalecida, né? E tem certeza de que foi perdoado mesmo. Inclusive, há um teólogo que diz: poucas palavras no mundo tem causado tanta alegria quanto as palavras que o padre profere na hora que ele absolve. Que impressionante. Poucas alegrias no mundo. Sim. Impressionante. Então, mas já no Novo Testamento, com a instituição feita nesse momento por Nosso Senhor, depois da ressurreição, a Igreja toma para si esse sacramento e vai como que burilando. Claro que nós não podemos imaginar que a confissão, desde o primeiro momento, foi da forma que nós a temos hoje. A Igreja, com o poder da chave, justamente, esse ligar, tudo aquilo que ligar na terra será ligado no céu, foi elaborando esse sacramento até o momento em que nós, como nós o temos hoje. No início, não se tinha propriamente essa confissão entre o penitente e o sacerdote de uma forma particular, muitas vezes era até mesmo de uma forma mais pública, mais penitencial, pois por muitos pecados eram públicos, né? Eram bastante conhecidos, aí uma penitência, por vezes, de fazer uma peregrinação, de jejuar durante tanto tempo, de ausentar-se de tal comunidade durante um período. Como nós a conhecemos hoje, a Igreja começou a moldá-la a partir do século VII, e foi dando passos até chegar como nós a temos hoje, a confissão auricular, em que o penitente, lembrando, não o pecador, mas sim o pecador arrependido, portanto, o penitente, ele vai se aproximar de um sacerdote, seja de joelhos, seja sentado, seja em pé. Se puder estar de joelhos, melhor. Se não puder, pelo menos a alma deve estar ajoelhada. Ou seja, esse ajoelhar-se da alma é o arrependimento. E vai no ouvido do padre, por isso auricular, vai declarar os seus pecados para depois receber a absolvição. Interessante. Interessante que o padre disse do arrependimento. Uma das coisas que invalida é a pessoa não estar arrependida. Se alguém chegar lá e dizer, olha, cometi um adultério, como o padre dizia há pouco do rei Davi, pronto, qual o problema? E eu vim aqui confessar que pediram para eu vir. Então vamos atender à vontade das pessoas. Esse daí foi você vale? Não. De forma alguma. Ele não está tendo um pesar, né? Um lamentar, um que se pudesse voltar atrás não farei. Né? Então isso, dizíamos há pouco, cuidado. Pode ser que a confissão não tenha sido válida. Sim, uma das coisas, a pessoa não está arrependimento nenhum. Se ela chegar lá, não, eu vim me confessar para agradar um amigo. Ele pediu para eu vir junto com ele. Ele estava chorando lá, queria confessar, estava... Eu vou para agradá-lo, quem sabe ele chore menos. Não está arrependido. De forma alguma. Esse pesar, essa dor, a pessoa precisa reconhecer que ela ofendeu a Deus, que é infinitamente bom, né? Sem dúvida. Que nos mantém aqui agora, é o nosso benfeitor. Né? Uma das coisas, então,
que não é, padre? Que a invalida é não ter o arrependimento. Há outras coisas também. Para uma boa confissão é necessário que a pessoa ela se prepare. Isso, não é chegar lá e fazendo. Ou seja, primeiro com um bom exame de consciência, em que a pessoa ela vai examinar a própria consciência, analisar um pouco aquilo que possa ter feito, ou pensado, ou deixado de fazer, as omissões, e que tenha desobedecido com uma atitude, ou um pensamento, ou uma omissão, alguma lei posta por Deus. Divina. Uma lei divina, que está impressa, aliás, a lei divina no coração de cada homem. Não é? Aliás, Santo Agostinho diz algo muito interessante, que antes de Deus entregar as tábuas da lei a Moisés, ele imprimiu a lei no coração do homem. E por que então a entregou sob forma nas tábuas, como foi entregue a Moisés? Porque os homens já não conseguiam mais ler no próprio coração, então foi necessário colocar diante dos olhos. Puxa, e nós a temos hoje no catecismo. Portanto, ali nós temos quais são os mandamentos da lei de Deus. Se não conseguimos lê-los aqui, devemos lê-los diante dos nossos olhos, nas folhas, nas páginas do catecismo que a igreja nos ensina. Portanto, com base na lei de Deus, a pessoa ela vai fazer o quê? Um exame de consciência. Preparar-se. Com um bom exame de consciência, ela vai gerar o quê? A contrição. O arrependimento. Mas, padre, o exame é só uma coisinha. Como é que ela faz?Ela fica sozinha? Nós sempre orientamos, né? Sim, a pessoa precisa... O ideal é isso, né, padre? Fazer uma oração também, não é, padre? Sem dúvida. E, aliás, mesmo esse período em que a pessoa está, por vezes, numa fila, aguardando a confissão, é um período de silêncio, um período de oração. A fila, muitas vezes, o padre frisou agora, que a gente chama atenção. Você está recolhido, não vai ficar comentando coisa, notícia com o outro. Você está ali, você fez o seu exame, já se examinou, você está com aquela matéria na mão, claro, né, padre? Sem dúvida. E ali, através da oração, ir ainda aumentando a contrição, a dor por ter ofendido a Deus. Não é? Porque muitas vezes a pessoa ela se confessa, isso está me pesando muito na consciência, sim, mas esse pesar na consciência deve ser fruto da dor que a pessoa tenha por ter ofendido a Deus. Porque, em primeiro lugar, o pecado é uma ofensa a Deus. Sim. E a pessoa, quando ela vai se confessar, ela vai pedir perdão justamente dessa ofensa causada a Deus. Portanto, um bom exame de consciência. Aliás, o professor Plínio Corrêa de Oliveira dizia que nós devemos de tal maneira acostumar a fazer exame de consciência que nós devemos ter uma consciência em estado de exame. Ou seja, a consciência está de exame. Continuamente estarmos com a nossa consciência sendo examinada. Isso aqui que eu fiz, isso aqui que eu vou fazer, agrada ou não agrada a Deus? Enfim, essa consciência em estado de exame ou exame de consciência vai preparar a pessoa para a confissão, para que no momento em que ela se apresente diante do padre não venha acontecer uma situação como essa em que ela não esteja arrependida, simplesmente vai ali narrar fatos. Não, ou contar, falar da vida dos outros. Né? E quantas vezes acontece? Muitas vezes se diz, né, padre? Quero bater um papo com o senhor. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes? Já acontece, Não, espera um pouquinho, agora é uma confissão. Não é bater um papo com o padre. Não é hora para isso. A confissão sequer é uma direção espiritual. São coisas distintas. Isso é importante. Existirá um momento para, fora da confissão, também, claro, guardado de alguma forma o sigilo, porque na direção espiritual o padre deve agir como numa confissão, aquilo que é de fora interno, ou seja, aquilo que é do íntimo da pessoa, é somente da pessoa. Ela vai confiar na confissão ou na direção espiritual ao confessor, ao sacerdote, mas confiando na realidade a Deus. É o que Santo Tomás de Aquino lhe diz isso, né? Que o padre, ao ouvir a confissão, ali ele não ouve enquanto homem. Ele ouve enquanto Deus. E ouvindo enquanto Deus, ele deve respeitar o sagrado daquele momento. E também ser leal com a pessoa que está ali declarando as suas faltas. Portanto, ela vai colocar as suas faltas e aquilo vai ficar ali, guardado por algo que é extraordinário, que é o sigilo. Um sigilo sagrado. Sim. No fórum com Deus apenas. Sim, esse fórum interno, esse fórum íntimo da pessoa, que é a pessoa
e Deus. O padre ali é o que é? Um ministro. Inclusive, instrumento. Tem pessoas, né, padre, que às vezes acham que... E se o padre falar? O padre não fala. Absolutamente. Não fala. E às vezes tem pessoa que não vai se confessar com medo que vai que o padre conta pra alguém, né? Não se... O padre não fala, mas se falar... Se falar, ele incorre em excomunhão, lata sentença, ou seja, imediata. Automático. E somente ele poderá obter a absolvição, ou seja, o perdão desta falta, deste pecado cometido por ele pela Santa Sé. Ou seja, somente o Santo Padre, isso está no Código de Direito Canônico, que protege de tal maneira, a Igreja protege de tal maneira o sacramento da confissão, que o sigilo é absoluto. Tanto que, após a confissão, se o sacerdote for tratar com a pessoa que com ele se confessou, fora da confissão, ele não pode tratar nada com a pessoa que foi tratado na confissão. Nem com a própria pessoa, né? Nem com a própria pessoa que confessou, só com a autorização dela. Só com a autorização dela. Mas sabe que, padre, até mesmo, isso é bastante delicado. Delicado. Né? Para facilitar a vida do padre, qualquer coisa que tenha sido obtida na confissão, ainda que o penitente autorize, não deve se comentar. Claro que pode conversar com ele depois, o penitente levantando o assunto. E para esclarecer um ponto, às vezes acontece, mas sim, ele é o único que pode, só com ele. E o padre não pode sequer tomar uma atitude em relação àquilo que foi confessado. Digamos que o padre, por exemplo, está atendendo uma pessoa que declara que é cleptomaníaca. Tem mania de roubar. E a pessoa diz para o padre, inclusive quando eu entrei aqui no confessionário, eu vi que o senhor deixou ali em cima da mesa a carteira do senhor. Estou com uma vontade de roubar aquela carteira, o senhor não faz ideia. O natural de qualquer pessoa seria o quê? Terminada a confissão, pode sair correndo, pegar a carteira e esconder. Ele não pode tomar atitude nenhuma, porque ele tomou conhecimento durante a confissão. Isso ali é colocar nas mãos de Deus, confiar e tocar para frente. Mas nenhuma atitude. Isso deve dar ao penitente uma segurança e uma tranquilidade muito grande, lembrando-se que ali o padre está agindo in persona Christi, ou seja, o próprio Cristo. O próprio Cristo. É o próprio Cristo. Tanto que quando ele vai absolver, ele não vai dizer Jesus te absolve. Eu, né? Eu. Mas esse eu é o próprio Nosso Senhor. Tanto é que em Santo Afonso, o padre vai lembrar disso, se não me engano, ele, uma dessas leituras que fizemos sobre a confissão, se tiver vários confessionários, vários padres, num deles estiver sentado nosso Senhor Jesus Cristo, para o efeito de perdão do pecado, tanto vale a pena em um como em Nosso Senhor, porque é ele que absolve em todos. Interessante. É ele que absolve todos. Então, dá para nós, irmão, uma segurança isso, né, que é um sigilo sagrado dessa matéria, que a pessoa foi tocada por Deus e cheia de dor vai lá. Ela tem a segurança de que aquilo será totalmente apagado, né, esquecido pelo próprio padre. O padre nunca falará daquilo. Sim, absolutamente. No fundo, a confissão é a pessoa ir conversar com Deus, no fundo, com o nosso Jesus Cristo, né? Pedir perdão a Deus. Deus. Veja que não é propriamente uma conversa, né? É o momento em que ela vai ali apresentar-se arrependida, né, contrita, ela vai declarar as suas faltas, que aliás Deus já as conhece, não é novidade, já as conhece, mas ele quer, por que então Deus quer que a pessoa se apresente no tribunal da confissão para lhe declarar as suas faltas? Muitas pessoas, por vezes, põem esse problema. Eu já me confessei com Deus, falei com Deus, Deus me ouviu. Por que eu não posso falar direto com ele? Pois é. Pois é, porque Deus quer que ao erro se some uma virtude para corrigi-lo. O erro, normalmente, ele é fruto do orgulho. E no momento em que a pessoa ela vai se confessar, ela vai praticar a virtude da humildade. Lembrando, humildade ela tem a mesma raiz do que a palavra homem. Homem e humildade vem de humus. Humus é terra. Né? Nós viemos da terra, por isso na quarta-feira de cinza nós recebemos a cinza. Lembra que tu és pó e ao pó has de voltar. Vamos voltar para a terra, para o humus. Sim, mas antes de voltarmos para a terra, é preciso que nós nos coloquemos sobre a terra, ou seja, nos prostremos, se não fisicamente, espiritualmente, com a virtude da humildade. Tal qual. Não é? Porque a terra, assim como ela pode dar um jardim bonito, ela pode também dar um matagal.
Nós temos que ir tirando ali os matinhos todos para podermos ter um jardim, é ir cultivando esta terra. Viemos da terra e vamos poder cultivá-la com a virtude da humildade. A pessoa praticando essa virtude, ela vai se colocar diante do sacerdote, vai declarar as suas faltas. Como dizia antes, contrita, declara as suas faltas, ouve o padre dar os conselhos. Tal qual. Tem, porque por isso que é importante. Deus não vai se manifestar falando como Moisés. Né? O padre se será um instrumento, depois de ouvir a declaração, o seu pedido humildemente feito diante do Criador que ele agrediu, ele vai ouvir uma orientação. O padre também faz o papel de médico. Sim. É um dos papéis que o padre faz junto à confissão. Ele é médico para poder sanar. Se ele não confessar, como é que ele vai ter uma orientação? Enquanto ele ouve, ele está agindo como juiz. Ele vai ali ver se realmente há condições daquela pessoa receber ou não a absolvição. Não, se ela está arrependida, não está. Se há alguma falta que requer antes que seja corrigida alguma coisa, para depois agir justamente como médico. Que ele vai procurar sanar, ajudar, aconselhar, e nessa hora o aplicar o remédio, né? Aplicar o remédio. E nessa hora o padre, ele é assumido pelo Espírito Santo pelo dom de conselho, em que ele vai dizer a palavra certa para fazer bem àquela alma. Por vezes é algo simples, mas que entra naquele momento com uma graça toda especial que pode significar uma mudança completa na vida do penitente. Depois, sim. Não, foi, conclua. Não, e após o conselho, ele vai dizer ao penitente para rezar o ato de contrição, para ainda estimular mais a estar contrito, dar a absolvição e impor ao penitente uma satisfação, uma penitência. Por isso também o sacramento da confissão também é conhecido como sacramento da penitência. E essa penitência que é dada após a confissão, que deve ser cumprida. Se a pessoa não cumprir consciente e voluntário, pecado. Ela comete um pecado. Sim. Mas invalida a confissão. Invalida a confissão. Se for consciente e voluntário, não vou cumprir, como ela não fez a satisfação. É a parte do penitente, né? O penitente narra o pecado. Ele fez exame de consciência, teve dor, narrou o pecado, confessou, o padre absolveu. A outra parte dele é fazer essa satisfação. Normalmente o sacerdote dá uma penitência que não seja difícil para o penitente, até para que facilite que ele quanto antes possa cumprir aquela penitência. Inclusive, costuma aconselhar aos penitentes que, assim como após a confissão, após a comunhão, nós temos um momento de ação de graças, que também após a confissão se tem esse momento de ação de graças. Afinal de contas, foi necessário para que a pessoa ouvisse do Padre, eu te absolvo, e fosse perdoada, foi necessário que Jesus Nosso Senhor morresse na cruz e derramasse ali todo o seu sangue. Ela está sendo lavada no sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um momento muito solene a confissão. Claro. Agora vai sair dali e pura e simplesmente e fazer qualquer coisa. Não. É o momento ela sair ainda refletindo na grandeza do que ela acabou de receber, ela poder fazer o que ela vai rezar a penitência dada pelo padre, portanto fazer essa ação de graças e depois sim poder tocar a vida, mas e assim evita também quantas vezes acontece de esquecer. Esquecer. Não me lembra de jeito nenhum, né? Esse caso esqueceu, padre, o que ela deve fazer? Numa próxima confissão, dizer ao padre que esqueceu e pedir ao padre se ele poderia acrescentar ou dar uma outra penitência daquela confissão anterior. Às vezes a pessoa fala, o padre quantas vezes pegou isso? Pegamos, eu estou em dúvida se foram 5 Ave Marias ou 5 Salve Rainha, estou em dúvida, então o padre determina cumprir uma, se está em dúvida, vai reparar a Deus, completará, fechará a confissão, né? Então nós temos... Ou reze as duas, né? Ou reze as duas, né? Uma vez que esqueceu. Pronto, se pelo menos tem uma ideia de qual que foi, perfeito. Pronto, reze as duas e está resolvido o assunto. Deus está resolvido. Sim, e a confissão em si, padre, a confissão em si. Tem uma regra, sei lá, se a pessoa, digamos que ela cometeu um pecado mortal, e tem pecados veniais, tem imperfeições. Ela tem que, seguir uma sequência, começa pelos mais leves, aí no crescendo, ou começa pelo mais grave, ou não tem necessidade de uma sequência assim? Então, para facilitar a vida do penitente e também do sacerdote, o ideal é que comece com as faltas graves. Se há faltas graves, que comece com as faltas graves. Por quê? As demais, a pessoa ela não tem uma obrigação de confessar.
As faltas graves, sim. Elas devem ser declaradas na confissão. Por isso, ela começando com as faltas graves, ela não terá o risco de esquecê-las depois. E também, para que o padre depois possa aconselhar, vai facilitar. O padre ele já vai ter ouvido aquelas faltas, ele vai poder ir pensando, pedindo ao Espírito Santo que o ilumine para poder ajudar aquela pessoa a corrigir-se daqueles pecados. Porque corrigindo o grave, o leve sim, já sim, vai. sim. Claro que Sempre também é bom, claro. porque se contou muitos pecados leves, de repente o padre escapa alguma coisa que pode acontecer, mas então já entra a monarquia. E a confissão ela deve ser de uma forma assim, muito simples. Objetiva. Objetiva. E sem tentar enganar a ninguém, nem ao padre e nem a si mesmo, muito menos a Deus. Não é? Então, a pessoa ela pode estar com vergonha de determinado pecado. E ela vai então falando um monte de coisinha, porque eu fiz isso, pisei no pé de alguém, porque não sei quanto, eu desobedeci, não sei mais quanto, e em 2 palavras, solta assim Acelera, né? um pecado grave. Não se deve fazer isso. Porque está tentando enganar a quem? Nessa hora deve-se vencer ao diabo que está ali tentando fazer com que a pessoa tenha a vergonha que deveria ter tido na hora de cometer o pecado, que a pessoa tenha naquele momento. Para não confessar o pecado. Pois, o Padre Ricardo costuma contar um fato. A história, não. Vale a pena, Padre. Eu gosto daquele fato do diabo que foi para a filha de confissão, não é isso, Padre? Estava uma filha de confissão com muitas pessoas e elas tantas viram o diabo ali na filha de confissão. Imaginem só, sem vergonha. Quietinho, com uma cara de pena, vendo um monstro. O que você está fazendo aí na fila da confissão? Falou, eu preciso vir me confessar porque eu preciso devolver uma coisa que eu roubei. Imagina, ninguém entendia nada. Diabo piedoso, confessar. Falou, o que você roubou? Ele disse, antes da pessoa pecar, eu roubei a vergonha. Agora eu estou aqui para devolver para todos eles a vergonha para não se confessarem. Nossa, que puxado. E depois o padre vai concordar. Nunca pensar que o padre vai dar um berro, não é, padre? Não. Nunca. Isso a pessoa fique tranquila com a confissão nessa matéria. E mesmo o padre ficar pensando depois da pessoa, etc. Pelo contrário, aumenta a estima. O respeito, né? Respeito. Que impressionante, que bonito. Veja como a pessoa conseguiu vencer-se. Que pena que teve tal fraqueza, é verdade, mas veja que beleza, que maravilha a obra da graça, a humildade da pessoa em reconhecer esse erro, pedir perdão. Santo Afonso conta no livro Glórias de Maria, que o senhor usa muito, um fato impressionante nessa linha de um pecador, século XVIII, isso na Alemanha. Um homem cometeu uma falta grave e logo depois de ter cometido a falta, ele se deu conta do erro que fez, uma vergonha tremenda, mas foi até o confessor, foi para confessar-se. Estava lá esperando para confessar e a vergonha voltou. O diabo não devolveu. Ele veio na fila e devolveu. E ele foi embora. Aliás, ele nunca falta, viu? O anjo da guarda nunca falta também, mas ele vem devolver sempre. Sim. Ele volta para casa, aquilo fica atormentando, aí ele tenta novamente voltar, não consegue, e fica aquela luta, não consegue dormir. Isso passam vários dias, até o momento em que ele resolve, eu vou. E quando estava indo, sentiu como que uma carga querendo fazer com que ele voltasse, justamente a vergonha. Ele pensou, só tem uma solução, minha mãe ajudai-me. E rezou a Nossa Senhora uma Ave Maria. Uma Ave Maria. Uma Ave Maria que foi um verdadeiro exorcismo. Ele se viu livre daquela vergonha. Claro que envergonhado ainda, mas aquela tentação de não confessar-se, colocou-se diante do sacerdote, colocou tudo que tinha feito, etc. Saiu dali aliviado. Por isso, nunca, jamais escondam uma falta na confissão, pois mais uma causa de invalidar a confissão. Então, eu queria dizer ao padre, antes de passar, essa outra causa de invalidar, mas só voltando à questão da vergonha, né? Sim. O padre precisou bem, irmão, que ele rezou uma Ave Maria.
E eu me lembro, lendo essa história, ele rezou uma Ave Maria diante de uma imagem na igreja quando estava montado, embora mais uma vez não rezar. Então você na sua casa, reze a uma imagem de Nossa Senhora. Se tiver com vergonha antes de sair, chegando na igreja, reza diante da outra imagem de Nossa Senhora, que Nossa Senhora vai lhe dar força, porque o Padre Jesus disse bem, é um verdadeiro exorcismo. A Ave Maria é um exorcismo. Guardem isso, a Ave Maria é um exorcismo. Sim, com esse exorcismo já voltaremos daqui a pouquinho, Padre. Sim, depois dos nossos, vamos fazer um pequeno intervalo. O Padre, vamos aprofundar juntos aqui para conhecer mais essa causa, mais uma causa de invalidade, quando o demônio consegue levar a pessoa ele devolve a vergonha, a pessoa não se confessa. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Está bem? Salve Maria! Perguntas como estas talvez já tenham passado por sua cabeça. Por que me confessar a um padre? Deus não poderia ter deixado um outro meio de perdoar? Quais são os principais obstáculos que atrapalham os fiéis a fazerem uma boa confissão? Qual a diferença entre pecado mortal e pecado venial? Quais são os passos que eu devo seguir para fazer uma boa confissão? Conheça tudo isso e muito mais no curso Confessai-vos Bem. Saiba que a confissão bem recebida muda vidas, muda famílias, muda paróquias e até cidades, como a história já o demonstrou. Me chamo Padre Christian Bittencourt, dos Arautos do Evangelho. Salve Maria! Então, Padre Lourenço, irmão Fanner, vamos continuar aqui. Nós estamos conversando um pouquinho sobre a invalidade da confissão e o ponto da vergonha, né? Sim, pode acontecer que a vergonha leve a pessoa a omitir alguma falta na confissão de forma proposital. Uma coisa é uma omissão por esquecimento. Por esquecimento, sim. Aliás, para evitar o esquecimento, aconselho, algumas pessoas de vez em quando chegam com a confissão escrita, o exame de consciência escrito, e a pessoa até fica sem jeito, padre, desculpa, escrevi. Desculpe não, pelo contrário, parabéns. É bom, né? É excelente que a pessoa anote alguns pontos para facilitar, porque na hora a pessoa fica nervosa, fica com vergonha, fica entre 1000 fatores. 1000 fatores, né? Se a pessoa tem aquilo escrito, pronto, vai ficar com muito mais facilidade e vai evitar também que a pessoa acabe esquecendo. Mas se esquecer, não invalida. É diferente. Agora, se a pessoa ela omite de forma proposital, com consciência, ela fica com vergonha naquela hora de dizer esse ou aquele pecado, ela está invalidando toda a confissão. Então, o que deve fazer depois? Rezar. Pedir a Nossa Senhora, como contávamos há pouco, não é isso? Para criar coragem e, numa próxima confissão, declarar, inclusive, que omitiu de propósito na confissão que é um pecado, falta, um sacrilégio, né? Claro, uma ofensa ao sagrado, portanto é um sacrilégio. Quando omite é um pecado, um sacrilégio. Sem dúvida. Com consciência, sabendo. Pois, então aí a pessoa ela vai declarar isso e declarar as faltas que tinha confessado anteriormente. E assim ela vai ficar... E é muito curioso, porque é tipicamente coisa realmente do inimigo. Porque depois que a pessoa ela consegue colocar para fora, falar, ela sente uma tal leveza. É verdade. Muitos dizem isso, padre, eu tô leve. Eu senti que eu teria um peso nas minhas costas, eu vou sair voando daqui. Padre, apenas um parênteses. Um menino confessou com outro padre Arnaldo na igreja e saiu gritando para abraçar o pai. Estou leve, estou leve. Era a primeira comunhão dele. Você tá vendo? Que impressionante. Mas a pessoa pôs para fora, né? Aquela sensação. Agora ele faz a pessoa ficar com aquele encruado, né? Tira a paz. Tira a paz. Aliás, é um princípio de ouro. Aonde não está a paz, ou seja, está a agitação, está a dúvida, etc., pode ter certeza que Deus não está presente. Está presente o diabo. Deus, a presença de Deus, a ação de Deus traz paz. Quando a pessoa ela se decide a confessar, prepara o seu exame de consciência, vai para a fila de confissão, ela ali já está tomada por uma paz. Que ela já foi preparada, o Espírito Santo está ali conduzindo a pessoa. Vai, ainda que seja um pouco nervosa, etc., vai declarar as suas faltas, houve absolvição, pronto. Aí aquela paz reina por completo. O demônio é expulso,
A alma que tinha perdido a graça santificante com o pecado mortal, recobra a graça santificante através do sacramento da confissão. E foi válida a confissão, né? Sim, sem Validou dúvida. a confissão, né? Deus Sim. livre, se tivesse omitido, conte tudo que... Mas, Inclusive, a própria ida, padre, a própria ida até o confessionário, comenta Santo Agostinho, que nenhum homem, nenhuma mulher vai até o confessionário se Deus não der uma graça. veja só. Então, a prova de que Deus ama o penitente é que ele já está ali. Sem dúvida. Senão ele não teria ido. Santo Agostinho diz: nenhum homem nem mulher vai se não houve uma graça que o tocou. E ele aceitou. Sim. Vai lá e não tenha vergonha. Se Deus o trouxe até aqui, Deus não é o Senhor das obras inacabadas. Absolutamente. Ele vai começar. Então, Sim. é isso. E não tenho, sem nenhum receio e de nada, uma coisa como o padre dizia há pouco, aquele nervosismo, deu uma atrapalhando. Mas o que acontece é o seguinte: o padre também é homem. Sim. Não é, Padre Lourenço? Sem dúvida. E Se também se fosse- confessa, né? Ele também se confessa. Sim. Sim. O padre também se confessa. Uhum. Nós temos, aliás, uma coisa que às vezes as pessoas perguntam muito também sobre a frequência da confissão, né? Uhum. Quanto tempo se confessar? Daqui a pouquinho lembra para dizermos algo. O padre se confessa. Imagine que Deus tivesse estabelecido, não tivesse soprado sobre os apóstolos, instituído a confissão, como vimos no início, Sim. mas o confessor fosse um anjo. Imagina. Qual é o homem, qual é a mulher que tu vai de falar para um anjo, um espírito perfeitíssimo que Deus criou? Uhum. Não, mas é um homem que sabe que se Sim. Deus... Feito do mesmo barro. Do da mesmo mesma barro. terra. Daquele que está lá. Concebido no pecado original também. Que tem as suas lutas. Como todos aqueles que foram concebidos no pecado original, temos a luta diária para a prática da virtude. Por isso, o senhor está colocando muito bem, ou seja, o padre, ele entende a luta que a pessoa está travando. Quer dizer isso. É isso. Não tenha receio. Não tem O que o padre vai pensar? Nada. São Luís Beltrán, confessando um jovem com os piores pecados, ele conta isso. O jovem autorizou e ele, como o jovem falava, e dava uma olhadinha para ele pela gradezinha do confessionário. E ele tranquilo. Aí ele falava uma outra barbaridade, isso. E São Luís Beltrán tranquilo. Ele falou outra coisa dessas assim que ele falou, ele mesmo arrasado. Sabe? Falou: padre, eu preciso confessar um pecado que eu cometi agora. Tive um mau pensamento sobre o senhor e consenti. Eu pensei: o senhor deve ter feito tudo o que eu fiz, porque o senhor está tão tranquilo. Que coisa. Ele falou: meu filho, graças a Deus eu não fiz o que você fez, não. Eu estou assim porque você se dá conta o quanto Deus lhe quer lhe trazendo aqui para confessar? Veja só. Então, nós somos queridos por Deus a ir confessar, isso é uma coisa nova. Sim. Deus, nós temos que ter bem claro isso, o amor de Deus está se manifestando ali em nós, nos trazendo ali, né? Sim. E que pede nesse momento que é um propósito de emenda. De emenda. Né? Que a pessoa ela tenha, ao confessar-se, esse desejo de não cometer mais aquelas faltas. Pode ser que vá acontecer de cometê-las novamente? Sim, mas pelo menos naquele momento a pessoa tem que ter esse propósito, esse desejo de que realmente ela não venha fazer com que buscar tudo aquilo que for possível para evitar aquelas faltas. As ocasiões próximas, sobretudo, né? Se a pessoa ela sabe que determinado lugar, determinada pessoa, determinada situação o Vai levá-lo ao leva pecado? a pecar, ele deve fugir daquela ocasião para evitar o pecado. Não é? Interessante. Inclusive, na primeira parte, padre, nós falamos do pecado mortal e pecado venial, né? Faltas Sim. graves, faltas leves, né? Sim. Não sei se talvez é interessante para o público que nos assiste. Às vezes eles não sabem qual é a diferença, ou o que consiste um pecado mortal e qual é a diferença do pecado venial. E também da imperfeição, né? Podemos Tem acrescentar. imperfeições também, exatamente. Então, ou seja, o pecado, como dissemos já anteriormente, é uma desobediência consciente e voluntária a uma lei posta por Deus, impressa no coração do homem para benefício do próprio homem. Não é que Deus colocou uma lei que vai prejudicar o homem, pelo contrário, todas as leis de Deus, os 10 mandamentos, são para benefício do homem. Tanto que somente 3 dos mandamentos têm uma ligação com Deus, os outros 7 são o convívio entre nós. Nossa, é Não do é? homem consigo mesmo e com o outro, Com né? outros, exatamente. Então, quando a pessoa ela consciente, sabendo, voluntariamente, querendo, desobedece uma lei posta por Deus, ela estará cometendo um pecado. Esse pecado poderá ter uma gravidade maior, uma gravidade menor. Menor será leve, e daí venial. O pecado venial, ele não conduz a pessoa, melhor dizendo, não faz com que a pessoa perca a graça santificante recebida no batismo.
Portanto, não expulsa a Deus do seu interior. O batismo nos faz templos de Deus. Quando a pessoa peca mortalmente, como eu vou falar agora, ela expulsa Deus. O pecado venial não faz isso. Portanto, nem sequer obriga a pessoa a confessar-se desse pecado. O pecado venial pode ser apagado com um sacramental, por exemplo, o uso da água benta, usando com piedade. A absolvição dada pelo sacerdote no início da Santa Missa, logo após o ato penitencial, apaga as faltas veniais e as imperfeições. Diferente das faltas mortais. Por que mortais? Porque conduz à morte da alma. A pessoa, nós temos alguém que cometeu um pecado mortal, é um morto-vivo. Nós temos ali um corpo vivo com uma alma morta. E, portanto, ela morta porque ela expulsou de si a graça que o tornava santa, a graça santificante. Perdeu essa graça. E, dessa forma, ela terá, para recobrar esta graça, recobrar a vida, buscar justamente o sacramento que dá a vida. Se não foi batizada, o batismo. Se é batizada, o sacramento da confissão. São os 2 sacramentos que a igreja chama sacramentos de mortos. Dos mortos, é. De mortos, porque ele justamente vai recobrar a graça de Deus. Agora, como saber quando é leve e quando é grave? Quando é venial ou quando é mortal? Existem situações. Então, por exemplo, um pecado de... Pegamos aqui um pecado de roubo. A pessoa ela pode roubar um banco. Necessariamente será um pecado grave. É muito difícil que a pessoa que roubou um banco e chegue à conclusão de que foi um pecado leve. Né? É. Agora, esse roubo do banco, ainda que a pessoa não tenha conseguido realizá-lo, o fato de ter arquitetado, planejado, ainda que não realizou, já pode ser considerado um pecado de roubo. Por desejo, né? Claro, por desejo. Ele arquitetou tudo, tá? Só não realizou porque não conseguiu. Enfim. Mas é diferente de uma pessoa roubou um banco ou roubou R$1 de uma pessoa. Uma quantia pequena. Agora, digamos que esse real era a única moeda que uma pessoa muito pobre tinha naquele dia para comprar o pãozinho que ia alimentá-la naquele dia. Aumenta a gravidade. É R$1 de uma pessoa que nem se deu conta que aquele real foi roubado. A gravidade diminui, pode ser considerado uma falta leve. Mas se aquele real é de uma pessoa que ele, na verdade, está tirando a comida da pessoa aquele dia, pode ser considerado uma falta grave. E assim, se ele sabe, né? Se ele sabe. É o único que eu vou tirar. Né? Exatamente. Então, existem graus dentro de cada falta, de acordo com cada mandamento. Aquele conto até pitoresco que falam de uma pessoa que foi conversar com um sacerdote que roubou uma corda velha. Roubou uma corda velha. Bom, a corda velha estava lá no chão, junto à porteira da fazenda. Ele disse, bom, estava até... Então, foi uma corda velha, está arrependido... como é que vai, vamos ver como reparar. Padre, só tem um pequeno problema, que a corda era um pouco longa, e eu boi a corda toda, não foi só um pedaço. Então você vai a corda, quantos metros eram? Devia ser uns 30, 40 metros, e eu puxei toda, era bem velha, mas veio o boi do vizinho para a minha terra. Ele estava amarrado na corda, né? Estava amarrado na corda. Já ou a corda amarrada no boi, né? Mas enfim, né? E ele disse que trouxe o boi, mas ele queria a corda, mas o boi veio e está com ele, o boi. E atrás do boi veio toda a boiada. Então, nós vemos que são... completamente, né? Então, o senhor está entendendo? Então, pode tornar uma coisa leve, tornou grave, né? Grave. Tem que devolver a corda e todos aqueles... Né? Pois é. E o senhor falava do arrependimento, aliás, voltando ao que tratamos antes também, a pessoa do roubo, né? Do roubo. Ela pega, até baseado em fatos reais, tratou uma vez sobre isso, muito interessante, da pessoa que ela rouba algo e vai confessar-se, mas diz para o padre, inclusive eu já deixei tal coisa separada que eu vou roubar amanhã também, tá faltando tal coisa, ficou para trás, mas eu estou arrependido, já põe na conta aí. Claro, já deixa um débito de absolvição. Foi um bônus, né? Ou seja, não crédito. Não há arrependimento. Não há arrependimento. Aliás, o pecado de roubo ainda acresce-se que deve-se devolver aquilo que foi roubado. Se não for possível devolver diretamente à pessoa, o confessor vai ver com a pessoa o que é possível fazer para que a pessoa restitua aquilo que foi roubado. Seja matéria financeira, seja algo material, seja também a boa fama. A boa fama. A calúnia, a difamação é um roubo. É um roubo da fama da pessoa. É um roubo da fama de outro. Então, e aí entra o pecado mortal, o pecado venial. A pessoa ela tem que...
analisando a sua consciência, ela vai perceber se aquilo foi grave ou não. E o padre também poderá ajudá-la num início, até a pessoa ela criar uma segunda natureza e saber isso aqui, espera um pouquinho, é grave, não posso. Ou esse aqui é leve, mesmo assim não posso. Não porque a falta é leve. O que eu vou fazer? Eu só cometo pecados leves. De venial em venial se chega ao mortal. Mortal. Uma árvore, nós podemos derrubá-la com machado ou com canivete. É questão de tempo. Exatamente. De venial em venial. Se a pessoa não combate os pecados veniais, mas dia menos dia, a árvore cai. Ou seja, entre o pecado mortal. Aquilo que nós sempre aconselhamos, né? Cuidado com o pequeno que dá no grande. Dá no grande, não tem por onde. Um teólogo francês, italiano, conta um caso muito interessante. No século XIX, um assassino que matou muita gente na Alemanha, ele foi condenado à morte. E antes de ele ser executado, o guarda perguntou: você fez isso, aquilo, você vai ser executado. Havia pena de morte no século XIX em algumas regiões da Alemanha. E ele morava numa região que com os crimes que ele cometeu foi decidido pela justiça a morte dele. Mas como é que você começou essa sua vida de roubando? Ele disse: eu comecei isso roubando 2 ovos. Nossa. Depois foi morte de pessoas. Quer dizer, o padre frisou agora, irmão, então tenhamos muito cuidado. A gente ofendeu Deus. Eu vou continuar comungando, não foi um pecado que me privou da graça santificante, eu posso comungar. Então, pecados leves não tem problema, é um pecadinho. Não tem. Porque tudo tem consequência nessa vida. De 2 ovos, ele pegou o gosto para querer mais ovos. Depois roubou, acho que a galinha. Depois, não sabemos, não foi parar, não? Em realidade, não, pelo menos não me soa aos ouvidos bem a palavra pecadinho. Não, é exato. Pecado, né? É isso que eu ia dizer agora. Com o se purgatóriozinho. Não existe. Purgatório. Pecadinho, pecadozinho não existe. É que ofende a Deus todo, também. Claro, todo pecado é uma ofensa a Deus. Eu não vou dar um soco no meu pai, mas vou dar um beliscão. Peraí. É o Pai, é Deus. É Deus. E, portanto, não deve... Eu não sei se ficou claro a questão, então, do pecado mortal. Está claro, sim. E como pode mudar as circunstâncias também, né? Depende das circunstâncias. Certo. Então, quando a pessoa confessa, então ela está perdoada, voltou do zero, assim que o pessoal diz. Né? É um carro 0 quilômetro. Sim, ou não? Olha, até mais, né, Padre Ricardo? Até mais que 0 quilômetro? Até mais, mas não compra carro que é mais do que 0 quilômetro. Porque, veja, a pessoa que está na graça de Deus, todos os atos que a pessoa realiza, eles são passíveis de mérito. Então, todo ato que eu realizo, eu vou como que aumentando o meu crédito lá na eternidade. Usemos uma expressão mais daqui da Terra. Vamos guardando os méritos daquilo de bom que nós fizemos. Quando a pessoa comete uma falta grave, ela o que faz? Perde todos os méritos conquistados até então. Não tem mais nada. Joga tudo pela janela. Mas quando ela se confessa, Deus, na sua bondade, restitui o que ela perdeu e ainda acrescenta como fruto da humildade que a pessoa teve em buscar o sacramento da confissão. Interessante. Para o senhor ter uma ideia, Santo Agostinho comenta que quando o padre absolve, eu te absolvo dos seus pecados, né? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O prodígio que essas palavras operam, realizam, é maior do que a criação do mundo. Que coisa impressionante. Impressionante. Quando o Monsenhor João Cláudio soube disso, o fundador dos Arautos, ele ficou muito contente. Ele diz isso: o prodígio que as palavras da absolvição realizam é maior do que a criação do mundo. Impressionante. Só vê então que o 0 quilômetro aí realmente... E daí a confiança que a pessoa deve manifestar em Deus, e sobretudo na misericórdia de Deus, como fruto daquela absolvição que foi dada. A pessoa nunca deve, depois de uma confissão, duvidar que tenha sido perdoada. Jamais, porque seria duvidar da misericórdia de Deus. Essa dúvida é coisa do Antigo Testamento, como vimos anteriormente. Depois da confissão, nunca, está jamais perdoado. Por isso, nunca se deve ficar voltando às faltas já confessadas. Confessou, cicatrizou, ninguém mexe em ferida. Menos em cicatriz. Cicatrizou, deixa lá. Ficou a marca, com o tempo até vai desaparecendo. Mas se eu ficar mexendo, aquilo vai inflama de novo. Inflama Por de isso, novo. claro, num retiro em que a pessoa é aconselhada pelo
pregador do retiro, fazer um exame de consciência geral, etc. Se a pessoa ela se sente bem e vai buscar no passado, etc., compreende-se. Mas orientado, né, Mas padre? orientado. Fora isso, absolutamente não se deve. A pessoa E, em chega... geral fica agitado, perde a paz. Pois é, por quê? Porque não está Deus. Sim. Quem está criando essa desconfiança? O inimigo. Porque inimigo. quem lucra? Porque é aí que está o diabo. Mais do que nos levar a ofender a Deus, ele quer nos levar ao desespero. Ele quer levar a pessoa a perder a esperança de que possa ser perdoado. É o que Judas declara. O meu pecado é grande demais. Ou Caim também, depois de ter matado Abel. Por quê? Porque não acreditam na misericórdia de Deus. Nós devemos crer nessa misericórdia. Se fizemos o nosso exame de consciência, estamos contritos, arrependidos, confessamos, com o propósito de não cometer mais aquelas faltas, recebemos a absolvição, cumprimos a penitência, pronto, acabou. Não tem o que duvidar. Nada. Agora, pode acontecer da pessoa cair num outro extremo de abusar dessa misericórdia. Bom, já que é assim, então é só pecar e confessar. Porque Deus vai perdoar. Pois, está tudo resolvido. É. Não. Quem garante que do pecado até a confissão a pessoa terá tempo? Nunca devemos abusar dessa misericórdia. E é um pecado a pessoa ela pecar pensando na facilidade da confissão. É Ele isso. podia não Está tá- abusando do sacramento. Ele não tá Isso, e abusando arrependido, né? dessa E misericórdia. da misericórdia de Deus também. Sim, mas caso ele não está arrependido também, né? Vai Aí que invalidar. está. Pode até mesmo invalidar. Então, Pode até mesmo invalidar, sem dúvida. interessante. Se não houver... Claro que, se a pessoa naquele momento ela se confessa arrependida de ter feito isso, pronto. Sim. Porque nós temos também um certo cuidado com almas que têm uma tendência ao escrúpulo. É isso. Né? Então, existem dois extremos que devem ser evitados: o escrúpulo e o relaxamento. Então, tudo é pecado, nada é pecado. Não, existe o pecado. Algumas coisas são, outras não. O que é, o que não é. Exatamente. E daí, o confessor vai ajudar a pessoa, etc. Ficar voltando muito no passado, sem necessidade, sem uma orientação, como o senhor dizia há pouco, Orientação tem que... isso não faz bem. Tem E que são- tomar muito cuidado. São Francisco de Sales dizia que Uhum. mais do que fazer a pessoa pecar, o demônio quer levar a pessoa ao desânimo. Pois é, que está ligado ao desespero. Eu não tenho salvação. É. E uma coisa muito interessante de São Jerônimo, ele dizia sobre Judas, que Judas pecou mais se desesperando do que traindo o Filho de Deus. Veja só. Olha, do que traindo o Impressionante. Filho de Deus. É doutor da igreja, São Jerônimo. Sim. Ele pecou mais dizendo a minha maldade é maior do que a bondade de Deus. Isso não é verdade. Então devemos ter muita confiança sem abusar da misericórdia de Deus. Né? Absolutamente. Aí a pessoa compreende o que é a maravilha disso. Deus instituiu um sacramento que a pessoa ela encontra alguém que na pessoa de nosso Jesus Cristo está disposta a ouvir, vamos dizer assim, todo o lixo do mundo. Tudo. Nossa. Tudo. E depois o próprio padre esquece e muito mais ainda o próprio Deus esquece. O próprio São Deus. Tomás, Deus que é a memória Miqueias, infinita. né? No profeta Miqueias diz Deus, né? Quando a pessoa se arrepende de uma falta, Deus esquece aquilo que a pessoa fez. Impressionante. Então, não Então, por temos que o nós que... vamos ficar lembrando? Por quê? Né? O salmo tem um salmo que diz isso também. Não seja, Deus não vai ficar remoendo e relembrando, né? Por que vamos nós Pois ficar? é, exatamente. Não tem porquê. E depois a gente vê que, por exemplo, né, nesse podcast, que aliás compartilhe, hein? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí. Não é isso, irmão? Isso. Sempre que escrevemos Sim. no canal, né? Com certeza. E queria dizer no canal dos Arautos. O tema confissão é um tema muito sagrado. Muito. Esse podcast é diferente, porque Sim. nós tocamos em algo que é uma gratuidade de Deus. Sim. Que nós não fazemos ideia. Imagine se não houvesse a confissão. É. Uma vez que o livro dos Provérbios disse que o justo peca 7 vezes ao dia. Calcule. 7. Talvez não sejam faltas graves, mas às vezes uma falta de caridade. Sim. Bom dia, estava bom até te ver. Já faltou caridade com o Sem próximo. dúvida. E as faltas leves podem ser confessadas. Perdão se eu ia falar algo, mas só Desculpe. podem né? ser confessadas, né? Porque a pessoa ela vai pensar, então eu devo confessar somente as Não. faltas graves? Não. Se a pessoa não tem faltas graves a acusar, ela pode confessar estas faltas leves, por quê? Ela vai ter ali um acréscimo da graça. Ela não perdeu a graça santificante, E vai aumentar. mas vai Né? aumentá-la. Ela vai se fortificar.
E além do que, a confissão frequente vai ajudar a pessoa a policiar-se mais. Eu justamente queria perguntar, Assim? com que frequência que se deve confessar, que é o ideal? O que a igreja indica? Então, em primeiro lugar... A igreja se confessar só menos uma vez por ano, né, padre? isso Mas, é o ao segundo menos. Sim, é o segundo mandamento da igreja. Sim. Não é confessar-se ao menos uma vez. Não é que deve se confessar uma vez ou não. Somente, né? Claro, então, passando de um ano sem confessar, sem que haja uma causa grave que justifique aquilo, já é um pecado mortal. Agora, qual a frequência? Em primeiro lugar, sempre que houver uma falta grave, deve-se procurar a confissão. Santa Teresinha dizia isso: se eu tiver a infelicidade de cair, e o cair no sentido de cometer um pecado mortal, qual seria a minha atitude logo depois de cair? Levantar-me, procurar um padre, pedir perdão e tocar a vida. Essa deve ser a nossa atitude. Então, se tem uma falta grave, não deixar as faltas graves se acumularem, pois, como nosso Senhor ensina, o pecador se torna escravo do pecado. O pecado escraviza. O pecado de mentira, por exemplo, escraviza de uma forma terrível, porque mentiu. Para sustentar aquela mentira, ele tem que mentir de novo. E para sustentar a nova mentira, ele tem que mentir de novo. Fica escravo daquela mentira. Fica escravo. Então, quanto antes confessar-se, colocar em ordem para se libertar. Caso não tenha faltas graves, mesmo assim, convém a confissão com uma certa frequência. Nem sempre terá a facilidade de um sacerdote que possa atender a pessoa. Então, compreende-se que se espace um pouco mais. Mas um mês, se puder menos do que isso. Entre nós arautos temos esse hábito, graças ao bom Deus, temos vários sacerdotes para atendermos. Na medida do possível, confessamos semanalmente. Muitos santos nos deram esse exemplo no passado, entre eles São Carlos Borromeu, por exemplo, confessava-se com muita frequência. Ah, mas isso significa que são os pecadores monstruosos? Não, significa que quer viver na amizade de Deus, fortalecido e acrescentando a graça santificante, fortalecendo e crescendo essa graça santificante a cada confissão. Então, portanto, não há limites. Quanto mais, melhor. Mas, claro, uma alma voltando escrupulosa, aí deve seguir as orientações do confessor, que certamente fará com que ela espace um pouco as suas confissões para ir vencendo esse escrúpulo. Porque, no fundo, o que é o escrúpulo? É a pessoa que quer alcançar o céu pelas próprias forças e quer colocar Deus de lado. E por isso olha demais para si. E aí fica com qualquer coisinha, isso aqui é pecado, isso aqui não sei quando. Deus não está como um carrasco em cima de nós, esperando o momento que nós vamos cometer um pecado para nos levar a fulminar. Não, absolutamente. Absolutamente. Então, para vencer o escrúpulo, normalmente o confessor vai ajudar a pessoa espaçando um pouco. Mas se a pessoa não é escrupulosa, é uma pessoa equilibrada, está tranquila, etc., quanto mais, melhor. Não há limites. Interessante. E a confissão geralmente costuma ser particular, né? Sim, agora, sim. se diz hoje em dia muito da questão das confissões comunitárias. Sim. Isso é válido? Tem a mesma validade com a particular? Pode-se fazer em certas circunstâncias. Auricular, exatamente. Sim. A confissão comunitária, ela é compreensível em algumas circunstâncias. Por exemplo, estourou uma guerra. Há um ano atrás, teve a guerra que estourou na Ucrânia, por exemplo. Começam a cair as bombas sobre o país. E o padre recebe uma quantidade enorme de pessoas. Padre, eu vou morrer, eu quero me confessar. O que o padre vai fazer? Vai agora, então, forma fila. E bomba caindo, não sei quanto. A filha termina antes de chegar a vez da pessoa. A bomba chega. Ou cai uma bomba em cima do padre, né? Enfim. O que o padre vai fazer nesse momento? Ele vai fazer a confissão comunitária, ou seja, vai passar rapidamente os mandamentos, convidando os fiéis a se arrependerem das faltas que tenham cometido contra esse, aquele outro mandamento, e aconselhando que, assim que a situação de guerra passar, imediatamente, se saírem vivos, devem procurar a confissão auricular. Numa situação de pandemia, tivemos há pouco uma doença que começa a se alastrar, etc. Não dá para estar em contato um por um, né? Mas, tirando situações assim de emergência, não se compreende. Não se compreende. Deve-se sempre ser a confissão auricular. Inclusive, as dioceses no Brasil têm feito muito isso, criado o que se chama os mutirões de confissões nos períodos da Quaresma e do Advento, esses períodos, digamos, chamados penitenciais, períodos fortes do ano litúrgico.
Muito bom, porque ajuda justamente a dar uma oportunidade aos fiéis de se confessarem nesse período. Os padres se reúnem em determinada paróquia, sabe-se que lá vão ter vários padres e a pessoa assim consegue se confessar. Mas tem um risco de criar uma ideia na pessoa de que confessar é somente na quaresma e no advento. Então, muitas pessoas... Quando foi a sua última confissão? Foi na quaresma. E quando foi a sua última confissão? Foi no advento. Então, também nesse período, sem dúvida, devemos fazer uma muito boa confissão, nos preparando para a Páscoa, nos preparando para o Natal, mas não somente nesses períodos. Interessante. Também. Bem, padre, eu teria várias perguntas aqui ainda, mas acho que o nosso tempo está Nosso tempo está terminando. Já está acabando? Já está Tá se acabando. acabando. Nós teríamos muitas coisas mais a falar. Tem muito nossa. mais coisa da confissão, que é uma coisa... É um tema vasto, né? Que misericórdia é um tema Sim, vastíssimo. vastíssimo. E, inclusive, Nossa, o próprio exame de consciência, as pessoas podemos deixar depois uma indicação de algum link, né? Nós temos Sim. Arnaldo, O Fórmula... Padre Tiago Geraldo tem um programa no Conhecendo a Nossa Igreja, em que ele faz um exame de consciência. Poderia até depois colocar na descrição Vale a pena, desse sim. vídeo. Muito bem feito, que ele vai dando passo a passo, ajudando a pessoa a fazer confessar-se, um né? bom exame de consciência. Também é um programa do Padre Lucas Garcia, Também. que trata sobre como fazer a confissão, os pontos necessários, etc., que podem ajudar a pessoa a fazer uma boa Vamos confissão. então isso. Mas, padre, que Nossa Senhora lhe agradeça e lhe recompense a oportunidade de conversarmos um pouco, Sim, né, irmão? foi uma alegria Sobre o que tema da esclareceu confissão. nossas A dúvidas gente vai aqui. recordando quanta coisa, né, e Sim, aprofundando, né? E sim. sobretudo nossos seguidores poderem também esse tema tão sagrado que é a confissão Sagrado e usá-lo, né? sem E dúvida. ponha nos comentários, né, Sim. do podcast se deseja mais aprofundamento sobre isso, que erros há na confissão, visualizações que a pessoa tem que de repente não estão bem precisas. Coloque. Quem E se sabe gostou até, também, né? Quem sabe até em algum outro momento poderíamos nos reunir novamente, Sim, acho fazermos que um outro valeria muito a podcast. pena, Sim, porque- teria muitas coisas. Por exemplo, dúvidas, a pessoa que pergunta, mas o padre não usou a fórmula da confissão, da absolvição. A confissão foi Isso. válida ou não? É algo que Interessante. seríamos Aprofundar. que seria muito interessante, Interessante. seria muito bom. Às vezes, padre, não está muito genérico, o que eu falei está genérico, para especificar um pouquinho mais a falta, Sim. né? A Interessante. partir de que idade a pessoa deve se confessar? Eu tenho a Exatamente. impressão que até, antes, se o padre Ricardo me permitir, Sim. antes de terminar, se passarmos um pouquinho o tempo, Sim. me desculpe, mas Então seria. é importante isso, porque a criança deve Verdade. confessar-se, pode confessar-se, a partir de quando? O catecismo nos diz de uma forma muito clara, a partir do uso da idade da discrição, ou seja, o uso da razão, porque tem um momento que a pessoa tem o discernimento entre o bem e o mal, o certo e o errado, ela pode se confessar notando que fez alguma coisa errada. E é bom que a criança já acostume a confessar-se, ainda que não tenha feito a primeira comunhão, né? Ainda que não esteja nas vésperas da primeira comunhão. Aí ele não Claro tinha que... feito a primeira confissão, que ele cola com a comunhão, né? Mas vai ser essa a primeira confissão. Né? E é bom dizer para o padre, aliás, sempre no início, quando o padre não conhece a pessoa deve se apresentar. Não precisa dizer o nome, mas dizer: eu sou casado, eu sou solteiro, eu tenho tal idade, eu sou padre. Quando eu vou confessar com um padre que não me conhece, eu digo: padre, eu sou padre. É a primeira coisa, para que ele saiba que ele está atendendo um sacerdote. E provavelmente as faltas estarão ligadas, por vezes, também ao ministério ou ao fato de a pessoa ser casada, ser solteira, enfim. Religioso, com votos. Eu sou médico. Pois, médico, um advogado. Professor. Sim, todos devem, Interessante. porque há faltas, por vezes, ligadas Ao àquela Estado. missão, ao estado que a pessoa está. E ela vai confessar-se desde o uso da razão aqui até o término do uso da razão lá, ou seja, até enquanto ela tiver razão, tiver lucidez na idade avançada. Né? Então não existe uma idade que a pessoa idosa não peca mais, pelo amor de Deus. Né? Então são todos santos. Então está distribuindo a auréola para todo mundo, já está todo mundo santo. Enquanto a vida, a pessoa ela pode vir a ofender a Deus. Rogai para nós pecados agora e na hora da nossa morte. Até o fim, Nossa Senhora rezar por nós aqui. É São Vai Luís ser Maria verdade. Grande Montfort no leito de morte, dizendo: finalmente não vou pecar mais. Ou seja, ele sabia que até aquele momento poderia ainda ofender a Deus. É uma realidade. São Luís Maria Grion de Montfort. Pois, o grande santo do Grande tratado, santo, e que o padre Ricardo tem Nossa tanto usado Senhora. Na na consagração a Nossa Senhora. Puxa, acho que Portanto, foi muito profícuo. Que bom, padre. Esse Bom, adendo, fico não, contente. esse adendo foi precioso. Poderia ser até Sim. mais, né? Fico contente, mas Podia fica ter aí uns uma... 2, 3 pós-scripto aqui. Não, mas fica aí digamos, um tira-gosto para aumentar o desejo e podemos
vamos nos reunir e outra vez, vamos né? aguardar esses comentários. Os Sim, comentários essas perguntas para que direcionar vocês um pouquinho o podcast. Viu? Com perguntas, né? Sim, vamos Perguntas ajudar também. muito. Vai ajudar Está muito. bem. Então, vamos nos despedir, viu? Se Deus quiser. Inclusive, padre, se me permite, antes de despedir, desculpa Não, cortar ia o senhor aí. dizer, ia dizer só um Salve Maria. O podcast Salve Maria vai lhe dar o Salve Maria para encerrar. E lhe dá uma notícia também. Por favor. Então, o irmão está aqui, sempre me auxiliando. Aliás, agradeço a ele também dispondo do tempo. Isso é um fato real, baseado em fato real. Ele está tirando o tempo dele para poder estar comigo aqui nesse podcast. Imagina, padre, para nós é uma alegria. Nossa, sempre crescendo conhecimento aqui com visitantes espetaculares Ilustres. aqui, né? Você é ilustre, não tem nem como reclamar. Bondade. Mas eu queria fazer um convite para todos que nos assistem agora. Não sei qual que é a câmera que está me pegando aqui. Essa aqui? Não? Então eu vou para aquela lá. Então eu queria pedir o seguinte. Nós acabamos de abrir um novo canal no YouTube chamado justamente Salve Maria, seu podcast católico. Né? Só que esse canal ele é apenas de cortes. Né? Ou seja, nós retiramos trechos desse podcast principal, né? E colocamos lá, digamos, os melhores momentos, digamos assim, né? Os melhores momentos. Então, se você ainda não conhece esse canal, veja lá, vou deixar inclusive na descrição do vídeo o link para facilitar. E se inscreva lá no nosso canal e de tempos em tempos a gente vai publicando os cortes deste canal aqui. Tá bem? Excelente, padre. Ótimo, muito boa notícia. Então, se Deus quiser, que Nossa Senhora os abençoe, Padre. Muito obrigado pela sua com muito presença, gosto. também o tempo que o senhor dispôs. Desejo ao senhor, ao irmão Fanny e a todos aqueles que nos acompanham nesse podcast nessa Semana Santa que estamos vivendo. Amanhã o Tríduo Pascal que se inicia. Né? O Tríduo Pascal amanhã, quinta-feira Deus, santa, que exatamente. Deus, nosso Senhor, comune de bênçãos e graça a todos, ao Senhor, ao irmão Fanny e a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse podcast. Amém. Padre. Então, a todos, uma Santa Páscoa de 2023 e que Nossa Senhora os ajude, se conseguirem, a uma boa confissão, a uma boa comunhão pascal, né, Sim, Padre? ainda é tempo. Né? Ainda há tempo. Que Sim. Nossa Senhora os abençoe e, se Deus quiser, até o próximo podcast. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São os primeiros podcasts. Salve Maria! Salve Maria!